Olá, compartilhando saberes. Um tema hoje que é para autoestima, a preocupação com o eu. Conhecer-se e aceitar-se é o primeiro passo para nutrir relacionamentos saudáveis. Desde que o ser humano existe, há interesse pelo eu. Alguns querem sacrificá-lo, outros querem promovê-lo. O filósofo indaga, o psicólogo explica, o teólogo condena e o político promove. O fato é que nós somos o eu que veio de um nós, ou seja, um pai e uma mãe. Da contribuição dos dois fomos gerados. Com o tempo, o crescimento e as mudanças, nós nascemos. Com a experiência e o aprendizado, fomos nos diferenciando para nos tornarmos no eu que somos hoje. Assumimos uma entidade própria e única que chamamos de individualidade. Nós somos singulares. O eu pode ser visto como aquele que sabe e que faz, aquele que funciona com o sujeito da ação, como uma unidade complexa e unitária de sentir, ver, lembrar, pensar, perceber, imaginar, querer e reagir. O eu vai amadurecendo com o tempo. Aprendizado e experiência, na medida que vai interagindo com o ambiente que o envolve, o eu como sujeito é o iniciador de qualquer ação relacionada com ele. É um controlador, operador, agente. Apesar do eu ser um sujeito, ele pode também se transformar em mim. Nessa condição, ele sofre a ação que vem do meio que o envolve. Muitos, no casamento, tanto marido quanto mulher, só se percebem como objeto, como sofrendo a ação, meros passivos de uma relação. Esquecem de que em toda relação existe a participação dos dois. Mesmo que seja pacífica, apática, alheia, cada um está dando a sua contribuição para a relação ser o que é. Há um elemento importante do que é a consciência de que ele existe. Isto é, quer como sujeito ou como objeto, eu sei que existo. Tenho certeza disso. Também tenho a certeza de que um dia deixarei de existir, mas não sei quando nem como. O importante é que faço comigo como conhecedor da minha existência. A cada momento da vida, meu eu está operando. Quando falo, escrevo, comunico, estou agindo como um sujeito, exercendo minha individualidade. O que pode acontecer é que nesse exercício eu me torne um individualista, sem nenhuma consideração pelos outros. Só levo em conta a mim mesmo. Crio uma tendência que caminha para o egoísmo, egocentrismo, narcisismo e grandeza. As consequências não serão satisfatórias para o meu bem-estar, porque vou me isolar e sofrer solidão. Serei um fracassado nos relacionamentos. Caso eu insista na linha do individualismo, minha maior preocupação será dominar, administrar, controlar e mandar para satisfazer só a minha vontade, a minha vaidade. Vou desconhecer uma parte da vida muito importante que são os sentimentos positivos e rejuvenescedores da mutualidade, da empatia, do amor, da doação, da intimidade, do partilhamento, da fraternidade humana. Mas nada disso me interessa, porque, como individualista, estou mais preocupado com o próprio valor, o próprio poder, a própria validação de minha força. O individualista, o egoísta ou o egocentrista não sabe distinguir entre o que parece ser e o que é. O seu ponto de vista está impregnado de ilusões do que parece ser. Ele olha para o mundo como se, dentro do deserto, olha para a miragem. O que parece um oásis de palmeiras e fontes é uma bolha de sabão que se desfaz.
As ilusões precisam ser eliminadas para poder se ver em todas as dimensões. Segundo Piaget, o obstáculo mais difícil de perceber em todas as coisas não é o outro, senão o eu. Camadas do eu. F. Hawke apresenta o eu da pessoa em 3 camadas. A mais profunda é a verdadeira. As outras 2 são positiva e negativa, mas falsas. A camada positiva é a mais externa. Ela é falsa, superficial e representa a fachada, a aparência, a impressão que criamos nos outros. Ela é cheia de clichês, jogos de faz de conta. O indivíduo manipula essa camada para criar boas impressões nos outros e ficar contente consigo mesmo. A segunda camada é a intermediária. Ela não é positiva, mas negativa, e por isso é escondida para que os outros não a percebam. Nessa região encontramos os sentimentos chamados de negativos: fraqueza, desvalorização pessoal, raiva, ódio, vingança, inveja, ciúmes, tristeza, solidão. É uma camada não vista pelos outros e muitas vezes rejeitada pelo próprio indivíduo. O fato de ela ser rejeitada ou oculta não elimina sua existência, mas o indivíduo procura se defender, esconder, negar essa camada, porque ela não cria boa impressão nem para os outros nem para si mesmo. É compreensível que o indivíduo não queira entrar em contato com essa camada, porque ele teme pensar na morte, em não ser amado e ficar louco em se vingar de quem o fere. Ele a nega porque tem medo de nunca ser amado e de perecer sozinho. A terceira camada é a essência do ser, é o centro da dignidade, humildade e da espiritualidade. É o núcleo do ser humano. É a única, genuína e verdadeira. Não é regida pela manipulação nem pela chantagem. Nela estão os valores verdadeiros do ser. Podemos dizer que ela se aloja no lobo frontal, onde está o trono da espiritualidade, moralidade e vontade. O problema é que muitas vezes a camada central não é atingida porque está encoberta pelas outras 2. Se o indivíduo não encarar as 2 camadas falsas, ele não consegue chegar na verdadeira. Uma pessoa só pode se considerar sadia quando ela for capaz de lidar com a maturidade e espontaneidade com as camadas positiva e falsa, negativa e falsa. Quando ela assume a responsabilidade pelo que é, positiva e negativa, então se capacita para marchar rumo à maturidade. Quando não assume responsabilidade por suas superficialidades, nem pelos seus sentimentos ocultos, então ela não tem condição de estabelecer um relacionamento de amor com outra pessoa. Enquanto ela não reconhece aquilo que é de verdade, vai atribuir aos outros o que é dela. Acontece que, por não assumir o que lhe pertence, que é negativo e desagradável, ela tenta fugir, negar e defender. Por se defender, gasta todas as suas energias, mas não se inocenta nem se livra das camadas falsas. Aliás, o que mais deseja o defensivo é livrar-se do que o incomoda. No caso, não é possível se livrar porque ele é o objeto do incômodo. O problema é ele mesmo. O que ele mais necessita é parar de se defender, encarar-se pelo que é, aceitar-se como é. Ele precisa fazer as pazes consigo mesmo, reconhecendo que é um ser humano imperfeito. Isso não implica em praticar voluntariamente atos destrutivos, imorais e antissociais. Se a pessoa não aceita a sua imperfeição, recusando-se a perceber-se como realmente é, se ela se protege de ser como é, não querendo lidar com as emoções dolorosas da segunda camada do seu eu, jamais será genuína, verdadeira consigo mesma. Logo vai ser verdadeira com os outros e muito menos nas suas relações afetivas. Uma pessoa sobrecarregada com as próprias imperfeições das quais está fugindo
não pode, não consegue se amar, pois amar-se é conhecer, respeitar, cuidar, tomar iniciativa e se comprometer. Só assim chegará na terceira camada. Aceitação de si mesmo. Sendo uma pessoa defensiva, não podemos pensar claramente, porque há uma distorção cognitiva na interpretação que fazemos do mundo. Como não enfrentamos nossas limitações, contradições e conflitos, precisamos achar como contorná-los. Achamos-nos torcendo a realidade para acomodar-se a uma imagem boa que queremos passar de nós mesmos. Muitas vezes, essa imagem que queremos passar é para nós mesmos. Nós mesmos não aguentamos as contradições entre o que acreditamos e o que fazemos. É desesperador ter de olhar de frente para a dor de sermos o que realmente somos. A dor pode ser maior, o desespero mais profundo, quando queremos ser outra pessoa que não nós mesmos. Precisamos nos abrir para o que somos. Não adianta nos escondermos atrás de uma máscara, porque ela pode deformar o rosto e torná-la pior do que é. Ao distorcer a realidade do nosso eu, eliminamos uma série de dados e informações importantes para avaliarmos as situações, tomar decisões e fazer escolhas. Nossas ações não estão fundadas em dados da realidade, mas de nossa criação. Assim, fugimos de nós mesmos. Perdemos contato com o nosso eu verdadeiro e passamos pela vida vivendo superficialmente sem nos amar, nem amando os outros. Uma vida sem o conhecimento do eu é uma vida vazia, solitária e cheia de ilusões, de grandeza narcísica. Uma vida sem o conhecimento do eu é uma vida vazia, solitária e cheia de ilusões de grandeza narcísica. A preocupação com o eu. Espero que tenham gostado.